Bandeirantes 7 e 8. O governo tem até o final da semana para definir os detalhes do uso de emendas parlamentares. A execução dos recursos foi mantida em acordo com o Supremo Tribunal Federal, mas com a condição de tornar o sistema mais transparente. O impasse foi tema de uma reunião do presidente Lula com líderes de 14 partidos aliados na Câmara ontem. Vamos a Brasília. Márcio Rocha. O governo federal ainda não definiu os detalhes sobre como usar as emendas parlamentares depois que o consenso foi alcançado entre o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com integrantes da base aliada para discutir o assunto, mas como ainda existe um prazo a ser cumprido, a decisão ficou para depois. Na semana passada, o acordo entre os três poderes foi alcançado sobre a rastreabilidade e a transparência no envio dessas emendas parlamentares. Atualmente, esse tipo de recurso é controlado pelos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Responsável pela articulação entre o governo e o Congresso, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que Lula pediu que seja construída uma saída sem deixar de valorizar o papel dos parlamentares e sem desrespeitar a Constituição. Foi constituído na última semana, reforçado um grupo de trabalho técnico, Câmara, Senado, Executivo. Tivemos aí reuniões na última semana e que reforçou para que a expectativa é que se possa construir aí ao longo dos próximos dias, ao longo do segundo semestre, com a votação do orçamento, uma solução para esse tema, valorizando o papel dos parlamentares e também valorizando outros preceitos constitucionais que o próprio Supremo Tribunal Federal buscou valorizar na sua última decisão. O encontro que selou o acordo foi realizado depois que o ministro Flávio Dino suspendeu a execução das emendas impositivas indicadas por deputados e senadores. Além disso, o consenso determinou um prazo de 10 dias para formalizar a decisão. O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, disse que ainda há tempo de sobra para resolver a questão. Não tem nenhuma solução. Aí dessa semana nós concluímos tudo isso. Até porque nós temos que encaminhar até o próximo fim de semana a LDO. O tema de emendas, alguns deputados levantaram a necessidade de fazer, consolidar o acordo, mas ele mesmo não tocou nesse assunto. Tranquilidade, o clima o melhor possível e eu posso dizer que em 10 dias tem tempo de sobra para se fazer as coisas. Por causa das decisões de Flávio Dino, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, deu prosseguimento à tramitação de algumas propostas de emenda à Constituição que limitam os poderes dos ministros da Corte, além de atrasar a tramitação do segundo texto da regulamentação da reforma tributária, que trata principalmente da gestão e fiscalização do novo imposto sobre bens e serviços. O projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias está na fase final de adaptação para que seja votado na Comissão Mista de Orçamento, sendo que o relator da proposta, o senador Confúcio Moura, defendeu a apresentação de uma outra PEC para rever o valor das emendas e respeitar o acordo entre os três poderes. Bandeirantes 7 e 12. Enquanto as negociações continuam, deputados podem aprovar propostas tidas como retaliação ao Supremo por suspensão das emendas. João Pedro Melo, muito bom dia. Fala, Nelson. Oi, Felipe. Bom dia para vocês, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Olha só, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara retoma hoje a análise de propostas que podem limitar os poderes do Supremo Tribunal Federal. Ao todo, são 4 projetos que foram liberados pelo presidente da Casa, Arthur Lira, e recolocados na pauta da CCJ pela presidente da comissão, a deputada Caroline de Toni. Esse pacote faz parte da retaliação da Câmara, a suspensão do pagamento de emendas parlamentares, que foi determinado pelo ministro do STF, Flávio Dino, e ratificado pelo plenário. Entre as propostas estão 2 principais, uma delas que limita decisões monocráticas, como essa de Dino, e o líder da oposição na Câmara, o deputado Felipe Barros, foi anunciado como relator dessa PEC. Uma outra prevê que o Congresso possa revisar e suspender determinações do STF. A pauta da CCJ de hoje ainda tem um projeto que estabelece como crime de responsabilidade a invasão de competência do Poder Legislativo ou Executivo pelo Judiciário. Um outro texto determina a proibição de posicionamento político dos ministros, o que também poderá ser enquadrado como crime de responsabilidade. Segundo a deputada Caroline de Toni, a ideia de pautar essas PECs é reduzir a tensão entre os poderes e não fazer uma retaliação ao Supremo. As propostas devem começar a ser discutidas na sessão da CCJ da Câmara, que está marcada para as 2h30 da tarde desta terça-feira. No entanto, é bom destacar que o presidente da Casa, Arthur Lira, disse que não são obrigatórias as presenças dos parlamentares na capital do país ao longo dessa semana. Inclusive, há um ato da mesa que prevê essa situação.
Volto com vocês no estúdio, pessoal. Obrigado, João Pedro Bandeirante, 7h14.